Vamos falar um pouquinho de incentivador inspiratório? Eu sei que o tema é polêmico, isso já me rendeu muitas dores de cabeça, mas eu quero falar um pouquinho tentando falar de uma outra forma e não só falando dos estudos. Embora em determinado momento do vídeo eu vou citar os estudos, mas vou falar de uma forma geral, mas eu quero falar de uma outra visão. Então vamos lá. Vamos pensar o seguinte. Eu quero indicar incentivador inspiratório para o meu paciente. Tanto a fluxo como a volume. Ponto. É minha primeira opção dentro do tratamento. A primeira coisa que eu tenho que pensar: fluxo tubular versus fluxo laminar. Para eu subir a bolinha, a esfera ou qualquer outro tipo de aparelho, eu vou precisar deslocar um ar turbulento. E vamos pegar o de bolinha, que é a fluxo, como exemplo. Para eu subir as esferas, eu tenho que deslocar mais ou menos ali um fluxo inspiratório maior de 600 ml por segundo. Isso faz com que o fluxo fique muito turbulento. Fluxo turbulento gera muita resistência à passagem de ar e tende-se a perder muito ar depositado nas grandes vias aéreas, ou seja, não chegando todo aquele volume corrente que eu quero lá nos meus alvéolos. Isso é um dado importante. Então, para que eu tenha um enchimento mais eficaz, para que eu tenha uma distribuição de ar mais homogênea no meu pulmão, eu preciso fazer inspirações mais lentas, com fluxos tendendo a ser mais laminares. É óbvio que eu não vou tirar todo o fluxo turbulento, mas eu preciso de inspirações mais lentas. E no finalzinho eu tenho que fazer uma sustentação ali em torno de 3 a 5 segundos para distribuir esse ar de forma homogênea. Não é assim que a gente faz quando vai calcular a mecânica pulmonar? A gente coloca lá os valores e o fluxo quadrado entre 30 a 60 de fluxo, com o tipo de onda quadrada, porque é um fluxo constante, não é tão turbulento e eu vou distribuir ele de forma homogênea em todas as minhas vias aéreas, né? Fazendo com que eu consiga saber a complacência daquele pulmão. Então, quando eu for fazer o exercício, eu tenho que pensar igual. Outra coisa que você tem que fazer, você tem que pensar: gasto calórico, gasto de oxigênio. Você tem um paciente pós-operatório que provavelmente pode estar até naquele momento sem comer, porque precisa de um jejum pós-operatório, ou talvez ele complicou, ou talvez ele esteja comendo pouco, ele é um paciente que complicou da cirurgia e está mais tempo acamado. Quando você vai fazer algum exercício com esse paciente, você vai ter gasto de energia, gasto de oxigênio e gasto energético falando de calorias. E aí você pensa, é melhor eu utilizar esse pouco gasto energético que eu posso com ele, mobilizando ou fazendo um aparelho? Aí você tem que avaliar as evidências. Vamos pegar o aparelho. Você tem mais ou menos de 1 a 3% do seu débito cardíaco sendo desviado para o seu diafragma quando você está em repouso. Quando você está em atividade, fazendo algum esforço, você pode aumentar de 10 a 15% esse débito cardíaco. E quando você faz esse aparelhinho e você precisa fazer fluxos turbulentos, você aumenta o débito cardíaco para esta região. Sem contar que as pressões negativas muito fortes quando você vai puxar esse ar para tentar fazer uma expiração sustentada, pode fazer o efeito inverso. Pode fazer com que esse paciente sinta dor, principalmente se ele tem a cirurgia tóraco-abdominal, e faça inspirações mais superficiais e não profundas. Agora eu vou entrar na evidência. E eu não vou citar 300 mil estudos, tá? De fato, existem revisões sistemáticas da Cochrane que mostram que o uso de inspirador incentivatório não traz diferenças estatísticas com quem não utilizou ele, tá? Então, ou seja, quem faz ou quem não faz, não mudou o desfecho. Não houve diferença estatística na redução de complicações pulmonares para quem usou o aparelho e para quem fez, por exemplo, outro tipo de exercício orientado. E esse desfecho de complicação pulmonar é um desfecho primário da fisioterapia para esses pacientes pós-cirúrgicos. E aí você tem que pensar quanto eu tenho de gasto e de efetividade utilizando esse aparelho. Se você vai utilizar ou não, aí a conduta é sua. Eu estou falando apenas para avaliar as variáveis, né? Então ainda tem outras coisas para pensar, né? A capacidade vital do nosso paciente. Você avaliou? Ela está alterada? Ela está na faixa para utilizar esse tipo de aparelho? Não sei, precisa avaliar. Então assim, tudo isso
eu estou falando para que você pense e raciocine em cima do seu paciente. Talvez não faça sentido você prescrever um incentivador respiratório para um paciente, por exemplo, que pode fazer VNI, que pode sentar na beira do leito, ou que pode até ficar de pé. Mas esse meu paciente pós-operatório complicou e não pode sair do leito. Você consegue sentar ele? Colocar na beira do leito, gastar energia, fazer exercício resistido? Porque quando eu faço exercício resistido, eu aumento o débito cardíaco. Quando eu aumento o débito cardíaco, eu aumento a ventilação alveolar. Provavelmente eu reverto a telectasia. E também eu tenho que pensar que talvez a telectasia desse paciente esteja relacionado com a dor e com o fato dele estar na cama. E talvez tirar da cama, colocar só ele sentadinho na beira do leito, mesmo que ele não possa sair do leito, que ele não possa andar, mas colocar ele na beira do leito, fazer com que ele aumente a ventilação alveolar dele, gaste energia, tire aquele encosto das costas da cama e faça com que a mecânica diafragmática melhore, provavelmente eu possa reverter essa telectasia, porque essa telectasia provavelmente é uma telectasia por hipoventilação, que é uma outra coisa que leva você a pensar. Se a telectasia é por hipoventilação porque ele está com dor, o que adianta eu fazer inspirações profundas e depois ele volta a hipoventilar? Aí algumas pessoas vão falar, mas eu uso ele como uma forma lúdica para fazer com que ele faça essa inspiração. A pergunta é, ele consegue fazer essa inspiração? Você consegue avaliar essa efetividade? Aí algumas pessoas vão falar para mim, consigo porque a saturação melhora. Ok, você faz, a saturação melhora. E depois que você para, a saturação não cai novamente? Então talvez não teve efetividade. Foi uma melhora momentânea que depois perdeu. Então, aonde eu quero chegar? Se você vai utilizar incentivador respiratório ou não, não me cabe. Isso é uma conduta sua. Eu estou tentando te mostrar o porquê, talvez não, o porquê com certeza as evidências mostram que não tem eficácia. Pode ser que todas essas variáveis que eu falei sejam as respostas que os estudos não trazem e que só trazem números para a gente. Então, toda vez que a gente avaliar um estudo, a gente tem que procurar motivos pelos quais isso pode acontecer. E eu te garanto que se você ler os estudos, você vai achar algum desses motivos, se não todos, tá? Porque os estudos, eles unem, teoricamente, a plausibilidade de tudo aquilo com os resultados que eles obtiveram. Então, espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Estou tentando trazer assuntos da fisioterapia com uma visão um pouquinho diferente para a gente fugir daquela briga de evidência versus não evidência. Ok? Mas pensem bem, estou só tentando trazer de forma diferente, mas a gente tem que lembrar que a prática baseada em evidência é uma coisa muito importante, principalmente na saúde. Um abraço e até o próximo vídeo.